Fala, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez no canal do Breno Baral. Hoje eu gostaria de tratar um tema que é o amor no casamento como um ideal burguês. E por que eu quero dizer com isso, um ideal burguês? Eu já tratei desse tema no meu Instagram, numa postagem, e aqui eu gostaria de discorrer de modo mais aprofundado, correto? Bom, o que eu me refiro por amor no matrimônio, no casamento, como ideal burguês? Hoje em dia, se tem a ideia de que um casamento, a base de um casamento deve ser o amor. Amor é a base do casamento. Mas será que sempre foi assim? Ou será que tem que ser necessariamente assim? Esse ideal, né, hoje ele tomou, no começo ele tem uma origem no interesse da classe burguesa para legitimar e defender os seus interesses dentro da estrutura social nascente até então, e hoje se transformou num certo senso comum, né? Todos acreditam. Só que hoje, né, eu tenho observado que hoje esse ideal do amor no casamento, como um sinal de felicidade, né, felicidade de vida e tal, ele se propagou de um modo que ele está presente, esse ideal, essa crença, né, ela está enraizada em todos os segmentos ideológicos da sociedade, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando o pessoal que defende o casamento homoafetivo, né, no caso, né, o casamento homossexual, quando eles defendem, né, quando eles usam, um dos argumentos que eles usam para defender esse tipo de união é partindo do princípio de que toda forma de amor é válida, ou seja, se duas pessoas se amam, então tem que ter um casamento. Ao passo que, né, pessoas mais cristãs conservadoras, né, já vão utilizar um argumento contrário. Não, cara, o amor não deve ser a base, né, o matrimônio, né, o casamento aqui, ele tem um outro fundamento que não é o simples afeto entre duas pessoas, né? Então hoje, o que eu quero dizer é que hoje eu observo que esse ideal de amor no casamento, ele está mais presente nos elementos mais progressistas da sociedade, né? Ou se enraizou num certo senso comum. Mesmo as pessoas que não casam por amor acabam ficando com uma certa nódoa de ressentimento dentro de si, de que sabe que teve que fazer aquela escolha por não casar por amor, mas que perdeu algo na vida, sente um certo pesar, uma certa tristeza por isso, porque isso é uma crença, um ideal de felicidade que nós crescemos acreditando, né? E qual que é a origem disso? Né? Qual que é a origem disso tudo? Bom, a origem disso tudo, né? Aí a gente tem que voltar lá atrás, né? Eu gostaria aqui de utilizar como uma referência bibliográfica este livro da Alexandra Kollontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual. Aqui no capítulo, esse livro meu aqui tá todo tá todo tá todo rasgado. No capítulo 2, cujo título é Um pouco de História, eu recomendo que vocês façam, se vocês tiverem esse livro nosso, que vocês façam a leitura deste capítulo, Um pouco de História. Aqui ela vai contar toda a trajetória do amor na história, como tendo como fundamento a funcionalidade daquela sociedade. Ou seja, tendo como fundamento os interesses que atendiam à manutenção daquela estrutura social. E aqui ela é uma marxista, ela está sendo puramente marxista aqui, correto? Então, vamos lá. O que ela vai dizer é que, primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? O que eu quero dizer para vocês aqui, já para começar, é que essa ideia de que o casamento deve ter como fundamento o amor entre um homem e uma mulher, isso é uma crença, tem uma origem, né? Não é uma coisa que sempre existiu, né? As pessoas acreditam que isso é um valor atemporal, é válido para todos os lugares, todas as épocas. Não, isso é um valor histórico. Isso nasceu na sociedade burguesa, industrial moderna, e existe até hoje, né?
Os cristãos conservadores, embora muitos deles também acreditem, né, nesse valor, como o cristianismo antecede a sociedade burguesa, ele tem ideais de matrimônio um pouco diferentes. Então, as pessoas cristãs mais devotas não casam por amor. Não casam por amor. Ou tentam se enganar que casam, mas não casam, né? Porque os fundamentos lá, o amor, na verdade, sempre foi visto com desconfiança dentro do cristianismo, né? Então as pessoas cristãs, mas devotas, não casam puramente por amor. Mas a nossa sociedade capitalista, liberal, ocidental, laica, ela tem essa crença de que o casamento, o fundamento do casamento deve ser o amor. Mas qual que é a origem disso tudo? Vamos voltar lá atrás. Bom, a Alexandra Kollontai, ela vai dizer que ele, lá na antiguidade, né, na época da sociedade patriarcal, o tipo de amor mais exaltado era a amizade entre duas pessoas da mesma tribo ou, sobretudo, do mesmo sexo, né? A gente vê isso nas obras literárias clássicas da antiguidade, né? As grandes duplas de amigos, né? Aquiles e Patroclo, o próprio Jonatas e o Davi na Bíblia, né? O amor entre dois homens, né? Que hoje as pessoas, hoje como a nossa sociedade está muito erotizada, a sexualidade, tende a haver, né? E eu vou até fazer um vídeo sobre isso mais para frente, tende a haver esse tipo de amor com conotação homoerótica, quando na verdade não era uma amizade profunda entre duas pessoas do mesmo sexo. E o que a Alexandra Kollontai vai dizer no livro é que essa amizade, ela era um elemento importante como um fator social, ou seja, ela atendia a uma certa funcionalidade dentro dessa estrutura social, para a manutenção daquela estrutura social. Ou seja, nós estamos lembrando que na época da polis grega, né, na formação da polis, ou um pouquinho antes, ali no período homérico, na fundação ali da sociedade um pouco antes da formação das polis, né, com as tribos e tal, o que acontecia é que antes você tinha uma sociedade formada por laços familiares, né, por clãs de famílias, e com o passar do tempo esses clãs foram se unindo e foram formando as suas tribos, né? Então, nessa sociedade, depois, com a união de tribos, nasce a polis, a cidade, um reino, né? E por aí vai. Então, essa sociedade muito nova, né, que está aqui, ainda tem laços muito frágeis de solidariedade, precisam de um certo elemento dentro dessa estrutura social que vai gerar uma coesão maior e garantir a perpetuidade daquela sociedade. E um desses elementos que vai ter um peso, um fator social, vai ser a amizade. Entendeu? O amor sexual entre um homem e uma mulher nessa época não tinha um fator social, não tinha um valor para a funcionalidade daquele tipo de sociedade, né? Então, obviamente, o amor entre o homem e a mulher, nesse tipo de sociedade patriarcal e tal, ele não era uma virtude, não existia beleza, né? Se a gente for observar, né, até, a gente vai ver que os gregos, eles viam o amor entre o homem e a mulher como algo com muita desconfiança, né? Viam até como algo ridículo, ou como uma fonte de males e tragédias, né? Por exemplo, lembramos que na Ilíada, né, e na Odisseia, o amor de Paris e Helena causou uma guerra que durou mais de 10 anos, que matou um monte de gente. Então aquilo era visto não era visto como uma virtude, o amor entre um homem e uma mulher, não era uma coisa exaltada. Nós hoje que romantizamos a história da Ilíada, da Odisseia, como o amor entre Paris e Helena, mas os gregos não viam dessa forma. Eles não exaltavam Paris e Helena. Os grandes heróis da Ilíada são Aquiles, são outros ali, são as duplas, né? As duplas. Com exceção na Odisseia, tem uma certa exaltação do amor de Penélope e Ulisses, Odisseu, mas aquilo ali diz mais respeito, até porque na época homérica, ainda não estamos na época clássica, né?
E naquela época ainda tinha, na época homérica ainda tinha alguma coisinha ali de... Mas não era necessariamente a exaltação de um amor apaixonado. Era um amor sereno entre um casal, né, que diz respeito mais às obrigações e os deveres familiares, né? Odisseu como um pai de família que tem deveres para com sua esposa e a sua esposa deveres para com ele. Claro, existe um afeto entre eles, mas não é um amor apaixonado, como a gente não pode dizer que existe um romantismo entre Odisseu e a Penélope, né? Não tem isso, né? Tem um amor fraterno, solidário entre duas pessoas dentro de uma instituição do matrimônio e tudo mais. Bom, então nessa sociedade grega não vai existir, não existe não existe a exaltação do amor entre o homem e a mulher, né? O amor mais exaltado, visto como uma virtude cívica, era o amor entre dois indivíduos de uma mesma tribo, do mesmo sexo, né? Então, portanto, um homem naquela época que dava a vida pelo amigo, ele, né, o que se expunha em perigo para salvar a vida do amigo, esse cara isso era visto como um ato de virtude, né? Como um ato heróico. Porque esse ato tinha uma certa, vamos dizer assim, esse ato heróico em defesa do amigo, em salvar a vida do amigo, ele tinha um peso para manutenção e para prosperidade daquele tipo de sociedade, né? Ao passo que o amor entre o homem e a mulher não tinha esse peso. Né? Então, por outro lado, um homem que desse a vida, por exemplo, para salvar uma mulher que estivesse apaixonada, ele era visto como algo ridículo. Né? Olha lá, o cara se expôs por causa de uma mulher, por causa de uma coisa mesquinha, de uma paixão. Isso não era visto como uma virtude hoje, né? Se eu dou a vida pela minha namorada, para salvar a vida dela, hoje nós somos vistos como heróis fazer isso, né? O homem, mas naquela época não era assim. Naquela época era muito mais virtuoso você salvar a vida de um amigo do que de uma mulher que você estivesse apaixonado, né? Então nós sabemos que na antiguidade, né? Na antiguidade era assim, né? E, obviamente, o matrimônio naquela época não tinha como fundamento o amor, né? O matrimônio daquela época, o fundamento era simplesmente uma questão de deveres cívicos, né? A mulher e o homem se juntavam para gerar filhos para a polis, ou seja, futuros políticos, guerreiros, aqueles que vão garantir e proteger a polis. Essa era a função do casamento, né? A família era a unidade de produção básica para se perpetuar os cidadãos. Tá, né? Então essa era a função da família e o fundamento do casamento, mas não era o amor. O amor, naquela época, na antiguidade, ele não vai aparecer, ele só vai aparecer na Idade Média. Só que aqui tem um porém. Na Idade Média, o amor, na Idade Média, o amor, ele não vai ser o fundamento do casamento também. Porque enquanto que, na antiguidade, na época da polis grega, né, Grécia, Roma e tal, os laços entre os cidadãos, né, os deveres cívicos, né, dos cidadãos para com a polis e para com os outros, para com os companheiros, era a virtude máxima. A sociedade feudal, né, estratificada, uma sociedade fragmentada, a virtude máxima na Idade Média vai ser não o dever cívico, né, do cidadão com a polis, até porque esse mundo acabou. Na Idade Média, a grande virtude vai ser os deveres do indivíduo para com os seus interesses familiares. Então, o fundamento, por exemplo, do matrimônio, né, na Idade Média, era atender os interesses da família, geralmente para perpetuar o patrimônio. Né? Então, um indivíduo naquela época, a virtude máxima daquela época, era um indivíduo que respeitasse a decisão da sua família. Você não escolhia com quem você ia casar. Você ia casar com quem a sua família determinasse que você... Claro, eu estou falando da aristocracia, né, os nobres. A sua família que vai determinar quem você vai casar. E não era uma boa ideia você querer contrariar os interesses da sua família em nome de um amor e tudo mais, porque você ia cair no desprezo da sociedade. Né?
Isso não era, a virtude era você respeitar a sua família. Então, e para que você casava? Por que a família, qual que era o critério da família escolher uma pessoa para você casar? Era interesses políticos, eram interesses patrimoniais, de acumular mais terra, juntar mais terra. Isso eu estou falando da aristocracia, mas mesmo na sociedade, na plebe, né, os camponeses ou os artesãos nas nascentes, nos nascentes burgos, nas cidades, os interesses também, né, o casamento também não vai ter como base o amor, mas também os interesses familiares, né? Na família camponesa era assim também que funcionava, ou seja, a menina camponesa ali nasceu, o pai dela, o camponês, já escolhia ali com a outra família quem que ia ser o futuro marido dela. Por quê? E aqui também, o artesão na cidade, né? O garoto ali era filho do ferreiro, né? E o pai dele escolhia a menina que ele ia casar, que geralmente também ia ser a filha de um outro artesão. Por quê? Porque era geralmente ali para garantir ali um certo monopólio na cidade daquele tipo de negócio ou daquela produção. Por quê? Daquela linha de produção e tal. Por quê? Porque até nesse momento as famílias, elas são unidades de produção. Elas não são unidades de consumo. Só quando a família se torna uma unidade de consumo é que as coisas vão mudar, como a gente vai ver. Mas aqui elas são unidades de produção. Então os interesses são econômicos, mas lembre, econômicos não estou falando ainda da sociedade capitalista, né? Estou falando da produção ainda feudal, né? Da economia feudal. Os interesses econômicos ou patrimoniais é que vão se sobrepor aos interesses individuais. Né? E aqui a autoridade da família sobre o indivíduo é que vai falar mais forte. O indivíduo não vai ter o monopólio da sua decisão. Correto? Então, obviamente, na Idade Média, o amor não é o fundamento do casamento. Mas é justamente na Idade Média que o amor vai nascer. Né? O amor romântico, como a gente conhece hoje, e que a gente idealiza até hoje, é justamente na Idade Média que ele vai nascer. Mas espera lá. Se na Idade Média o amor não é um... Na Idade Média você acabou de falar que ele não é um fator social, porque o fundamento do matrimônio não tem por base o amor. Sim, mas ele vai ter sim um fator social, mas não em relação ao matrimônio. Mas vai ter um outro, ele vai ter uma outra... Ele vai ser uma virtude, mas vai ter uma outra função, que não vai ser nada a ver com o casamento. Casamento era uma coisa, amor era outra. A Idade Média estava separada aqui. A Idade Média vai sim exaltar o amor, mas não no matrimônio. Como eu falei, matrimônio, na Idade Média, matrimônio é uma coisa, amor é outra. Eles estão separados. Lembrando que na Idade Média nós estamos falando da cristandade. Então, a religião cristã prega o quê? Que sexo fora do matrimônio é o quê? É fornicação, é pecado. Então, o sexo, ele só vai estar permitido aqui, ó, no matrimônio. A Idade Média vai exaltar o amor, mas se como a Idade Média cristã, né, católica, ela vai dizer que o sexo fora do casamento é pecado, então ele só está permitido no casamento. Então esse amor que vai existir aqui é o amor sem sexo. É o chamado amor espiritual, amor puro, amor ascético, que é o que nós conhecemos como amor cortês, o amor dos trovadores. É isso que vai surgir na Idade Média. E por que ele era um fator social nessa época? Qual que era a virtude dele, né, para uma certa manutenção daquele tipo de sociedade? Era basicamente o seguinte, que um homem apaixonado por uma dama quase que inacessível, uma dama inatingível, né, faz com que esse indivíduo, né, ele realiza atos heróicos de bravura, tudo em nome daquela mulher amada, né? Vamos imaginar mais ou menos aqui uma coisinha bem fútil, né? Vamos supor que você está lá na academia fazendo supino e tal, aí entra aquela mulher lá que você nunca falou com ela, né? Mulher lá que você acha linda, maravilhosa, só que a mulher, vamos supor, ela é casada, né? Você sabe que ela é casada, mas você tem uma atração muito forte por ela. Aí você... tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Tá? Um exemplo chulo para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então vamos supor, aí a mulher casada, você nunca falou com ela, você apenas admira ela, né? E aí quando ela entra na academia, você tá lá fazendo supino, só pela presença dela, por aquela imagem dela, você faz um supino muito pesado, você bota uma carga lá e faz. Meio que para se exibir para ela, sabe? Ou então até para receber uma admiração dela, uma coisa assim, né?
Então, nossa, que homem forte, né? E aquilo já vai te dar, mesmo que você não tenha nada com ela, já vai te dar um certo orgulho, né? Então, é isso que era o amor cortês, né? O homem, o cavaleiro, né? E lembrando, a sociedade medieval, nossa senhora, a sociedade medieval, ela vai, a sociedade medieval, ela vai permitir, nossa, engasguei com o negócio aqui, ó. A sociedade medieval, ela vai permitir esse amor fora do matrimônio, desde que ele não seja carnal, correto? Então, o próprio senhor feudal, né, ou o cavaleiro ali, um nobre que seja, ele vai permitir que um dos seus cavaleiros eleja a sua própria dama como a sua musa inspiradora. Para quê? Para ele, se ele tem ela, a mim, vamos supor, eu sou o nobre, o senhor feudal ali do reino, a minha esposa aqui é eleita por um cavaleiro meu, né, um guerreiro que me serve, é eleita por meu guerreiro com uma musa que lhe inspira. Esse cavaleiro meu está apaixonado pela minha esposa, minha dama, né? Ora, se eu sou um nobre na Idade Média, eu vou ficar com ciúme dele? Não, não vou ficar com ciúme dele. Claro, se ele de fato comer a minha esposa, eu vou lá e mato ele e mando a minha esposa pro convento, né? Era assim que funcionava. Mas desde que não haja união carnal, eu vou permitir esse tipo de amor entre os dois, né? Talvez não seja um amor recíproco, talvez seja só ele em relação à minha esposa, mas não sei, né? Mesmo se a minha esposa tiver a namorada dele, mas não tiver uma união de fato, não vou ligar, porque o fundamento do nosso casamento aqui não é o amor, é a perpetuidade do patrimônio nosso aqui, tá? Então, se o cavaleiro ali elege a minha esposa como a sua musa inspiradora, isso faz ele lutar melhor para mim no campo de batalha, isso é bom para mim, né? Significa que eu vou ter mais chances de conquistar terras, vencer guerras, disputas, etc. Né? A gente tem que lembrar que, enquanto na antiguidade, né, o fator de organização do exército, né, por exemplo, da Roma, da Polis, né, garantiu a vitória a vitória do exército, né? Ou então, por exemplo, o fator amizade, né, que era a virtude daquela época da antiguidade, né? Nós lembramos, por exemplo, do batalhão de Tebas, que era composto por pares de amantes, de amizades entre dois homens, né? Então, cada um ali lutando ao lado para salvar o amigo, lutava melhor no campo de batalha. Na Idade Média, vão ser os atos heróicos, eles vão ser atos individuais, proezas individuais, né? Não vai ser a organização do exército conjunto ali que vai garantir a vitória. A vitória, quem vai garantir a vitória é cada indivíduo, cada soldado, cada cavaleiro, cada guerreiro ali lutando individualmente e dando o seu máximo. E para que ele dê um máximo, ele precisa ter uma inspiração, uma motivação. E essa motivação é a musa inspiradora, é a dama inatingível, né? E aí, né, depois que ele ganha, né, ele conquista, realiza a vitória para mim, ganha o campo de batalha, mata muitos guerreiros do outro exército e tal. Aí a minha dama, a minha esposa, vai lá e concede, né, dá um beijo no rosto dele, ou então dá um lenço para ele, aí ele sente o perfume dela, né, aquela coisa bem idealizada, poética, né? Isso era o amor cortês medieval. Então a gente viu que o amor cortês medieval tinha uma função, ele tinha um certo fator social. Só que o que vai acontecer, né? O grande problema da Idade Média é que a igreja, né, o cristianismo em geral, como ele viu aí, né, a gente está falando da Idade Média, a gente está falando da cristandade, ele viu nessa ideia do amor cortês uma possibilidade de purificar o amor de tudo aquilo que fosse carnal, né? Então, por isso o cristianismo então vai exaltar muito a ideia do amor espiritual, do amor cortês, né? Porque era uma oportunidade de ser um amor puro, que não tivesse. Lembrando que a gente tem que saber que o sexo, embora dentro do cristianismo, embora ele seja permitido dentro do matrimônio, mas ele ainda sempre foi visto com muita desconfiança ou como um próprio pecado em si, né?
E como na Idade Média essa ideia do amor vai surgir fora do matrimônio, portanto fora do sexo, a igreja viu uma ideia, né, o cristianismo viu uma ideia de purificar o ideal do amor de tudo aquilo que fosse pecaminoso, de tudo aquilo que fosse carnal, um amor puro, um amor puramente espiritual. Só que isso trouxe, né, trouxe aberrações também, né, muito grandes, né? Teve gente lá, teve cavaleiro lá que chegou a se namorar por damas que ele nunca tinha visto, né? Uma coisa meio doida, assim, ou até ser namorada da Virgem Maria, umas doideiras, assim, né? E ter ela como a sua musa inspiradora, a sua dama e tal. Quem vai fazer uma revolta para atender os seus interesses já numa nova estrutura social nascente, né? Contra quem vai criticar essa ideia do amor espiritual vai ser a burguesia nascente. Por quê? A burguesia, a gente sabe o final da Idade Média, né? Os burgos, as cidades, né? Elas começam a prosperar, começam a florescer e novas relações de trabalho vão começar a surgir. Relações ainda, claro, num estádio muito de acumulação primitiva, um estado ainda muito rudimentar, mas vão começar a surgir relações capitalistas de produção, né? A sociedade vai começar a se monetarizar mais e por aí vai, né? Então, é justamente nessa época em que a família ela deixa de ser uma unidade de produção e passa a ser uma unidade de consumo. E aí que os interesses, obviamente, dessas novas relações de produção e dessa nova unidade que vai ser a nova família burguesa, os interesses mudando, obviamente os valores e os ideais vão mudar também, sobretudo os ideais de matrimônio e de amor, né? A burguesia, né, a gente sabe que a burguesia vai nascer numa sociedade, a nova sociedade capitalista vai se basear na liberdade contratual entre os indivíduos. Né? Então ela precisa se ter uma certa liberdade entre ambas as partes para se formar um tipo de sociedade. Né? Quando eu e você queremos fundar uma empresa, nós temos que ter uma liberdade individual e um certo voluntarismo de nossa parte para que a gente se junte e forme aquele tipo de sociedade. Então a burguesia, né, a burguesia nascente ainda, tal, vai começar a reivindicar um certo voluntarismo como fundamento para se fundamentar e se firmar um casamento. E não mais os interesses familiares sobre os indivíduos, não mais os interesses patrimoniais, mas sim a vontade de ambas as partes, entre o homem e a mulher, se juntarem para se formar uma família, né? E para que ambos, um homem e a mulher, queiram se juntar, ter essa liberdade de poder se juntar, né? Um fator que vai ser muito importante para que um homem e a mulher se unam vai ser justamente o amor romântico. O que a burguesia vai fazer? Tirar o amor, fazer uma crítica desse amor espiritual que vigorava na Idade Média e querer trazer ele justamente para o matrimônio. Que na Idade Média a gente sabe que o matrimônio e o amor estão separados. A burguesia agora vai querer juntar o amor, né, ao matrimônio e, portanto, ao sexo também. Né, porque matrimônio e sexo estão juntos aqui. Né? E o amor que estava separado. A burguesia nascente vai querer juntar, né, vai querer trazer o amor para dentro do matrimônio. Por quê? Porque agora, como eu falei, agora a família ela deixa de ser uma unidade de produção e passa a ser uma unidade de consumo. Ela é a instituição aonde se guarda, onde se acumula o capital. Né? Então é preciso que os indivíduos dessa instituição, ela vai funcionar melhor se os indivíduos dessa instituição estiverem ligados por laços de afeto e carinho verdadeiros. Né? Então o homem, né? Então a família, nova família burguesa, ela vai se fundamentar no quê? É no acúmulo do capital. É diferente, por exemplo, da família feudal, que se baseava no acúmulo, nos interesses patrimoniais, né? Acúmulo de terras, enfim. A burguesia nascente ela vai se fundamentar
no acúmulo de capital, né? Então, era necessário, né, que esse acúmulo de capital, né, se realizasse o mais rápido possível, né, que o homem trabalhasse com seu empenho, aquela coisa toda, e gastasse, né, os seus bens com uma certa parcimônia. Para isso, era necessário que a sua esposa fosse uma auxiliar dele, né, uma auxiliar deste homem, e fizesse ele gastar os seus bens com economia para que os interesses da família sejam prevalecidos. Então, olha só, né, aqui a gente tem que entender aqui a gente tem que entender que na burguesia, na sociedade capitalista moderna, assim como na Idade Média, os interesses familiares eles vão ter uma importância maior do que os interesses da sociedade em geral, né? Então, por exemplo, a própria Kollontai no livro ela diz que a amizade, né, que era uma virtude cívica na antiguidade, no capitalismo, não há espaço para amizade, por exemplo, né? Porque a amizade pode atrapalhar, né? Isso até o Alberoni, nesse livro aqui, que eu gosto muito, Francesco Alberoni, no livro Amizade, ele fala um pouco sobre isso, de que existe uma certa amizade, no caso, ela pode atrapalhar as instituições imparciais da sociedade moderna capitalista, como, né, que não pode, por exemplo, se basear na amizade, né? Então, por exemplo, um juiz, né, o juiz de direito, quando ele for julgar um caso, ele não pode julgar o caso. Ele pode ter um amigo ali, mas se ele estiver julgando um amigo, ele não pode deixar essa amizade comprometer, né, o resultado do julgamento. Ele tem que julgar ele imparcialmente, né? Então, por exemplo, na antiguidade não era assim, o interesse do amigo ia falar muito mais forte, né? Então, por exemplo, hoje na sociedade laica, moderna, né, a amizade de fato não tem vez, né? Ela não deve se sobrepor a esses outros interesses, né? Então, na própria sociedade capitalista, a amizade ela não vai ter um espaço, né? Ela não vai ter ela não vai ser um elemento que vai determinar, vamos dizer assim, o funcionamento da sociedade, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer aquela típica história, né? Amigos, negócios à parte, né? Quando eu estiver fazendo um negócio, estiver com interesses de dinheiro aqui, o interesse maior para mim é acumular dinheiro para deixar para minha família, e não os interesses para com meu amigo e tudo mais. Então a amizade aqui, na sociedade capitalista, ela não tem um fator social. Então os interesses da família na sociedade burguesa, elas vão ser predominantes, né? Porque a família é a guardiã do capital acumulado. Assim, e claro, né, na Idade Média era a mesma coisa, né? Os interesses da família falavam mais forte do que os interesses sociais ou do que outros tipos de interesses. Mas o fundamento era outro, né? Por exemplo, a família feudal não era uma guardiã de um capital acumulado. Ela era uma guardiã de um patrimônio físico, né? Que tinha, dentro dessa estrutura econômica, tinha uma outra dinâmica, né? Que é diferente do capital na sociedade capitalista, né? Então a família no capitalismo, a família monogâmica e tal, ela vai ter a sua função de ser a guardiã do capital acumulado. Então, portanto, né, como voltando para o que a gente estava falando, era muito importante, né, que os membros dessa família, né, estivessem unidos realmente por laços de carinho, afeto, amor, né? Porque, pô, se a gente está guardando, é muito diferente eu me juntar com um amigo e a gente aqui, sei lá, a gente aqui guardar dinheiro aqui, a gente tem um propósito de fazer alguma coisa com isso no futuro. Ora, né, a gente sabe que se eu junto com uma pessoa aqui, assim como um sócio meu de uma empresa, né, esse cara aqui pode me roubar, não é uma pessoa confiável. Agora, se é uma pessoa da minha família, é muito mais provável que eu vá confiar numa esposa, num filho, né, de que ele vá, porque nós estamos unidos por laços de sangue, afeto, carinho e tudo mais, né? Então, a burguesia, né,
para atender os seus interesses de acumular o capital, né, ela precisava, para ela poder acumular o capital e legar o capital de uma geração para outra, ela precisava, o burguês precisava encontrar uma mulher que quisesse se juntar com ele por uma livre e espontânea vontade. Ou seja, uma mulher que amasse ele, né? Que realmente tivesse uma inclinação sincera, e não porque alguém determinou que ela fosse casar com ele, né? Então precisava de uma certa liberdade contratual para se fundamentar esse novo tipo de instituição aqui dentro da sociedade burguesa, correto? E o que vai acontecer, né, é que então a burguesia, né, vai criar essa ideia de que o amor ele deve ser a base do casamento. Só que nem sempre foi assim. Aqui a gente contou a origem, de qual que foi a origem disso tudo, mas nem sempre foi assim, né? Hoje a gente tende a acreditar que o amor sempre foi fundamento do casamento, tá? Mas não. O amor no casamento teve uma origem ali no começo do capitalismo nascente com uma finalidade, né, social, que era o quê? Unir duas pessoas numa inclinação sincera para que elas juntas, um pudesse confiar no outro e pudesse guardar e legar o capital acumulado. Simples, foi para isso que se criou a ideia do amor no casamento, né? Só que o que vai acontecer é que com o passar dos anos, com a consolidação da sociedade capitalista, na prática, a burguesia não vai conseguir manter esse ideal, né? Ela não vai conseguir manter esse ideal. Ou seja, os burgueses não vão conseguir casar por amor, que é o que a gente vê por aí. O típico casamento burguês, ou seja, e uma coisa é o ideal burguês de amor no casamento. Outra coisa é na prática. Na prática, na consolidação da sociedade capitalista, o que vai acontecer é que o fundamento do matrimônio vai ser a conveniência econômica, né? A conveniência econômica. Então, não se casa por amor no capitalismo. O capitalismo se casa para quê? Para acumular capital. Simples, ou seja, um interesse econômico. Então, a mulher não vai casar com um cara porque ela ama ele, vai casar com um cara porque ele tem dinheiro. Entendeu? Então, por exemplo, o pessoal fala, negócio de mulher interesseira e tal. Isso é uma coisa típica da nossa sociedade capitalista. Surgiu na sociedade capitalista, correto? E o homem também, né? O homem também vai, enfim, né? Então o que vai acabar existindo, né, é o casamento por conveniência. E então o amor, embora ele tenha se tornado um ideal na sociedade burguesa, ele ao mesmo tempo ele vai ser algo, na prática vai ser algo inalcançável, né? As pessoas não vão conseguir realizar esse ideal, né? O que vai predominar vai ser o casamento por conveniência. E o casamento, o amor, novamente, vai se separar do matrimônio, né? E então, por exemplo, se a gente pega... E aí uma coisa que vai surgir, né? Já com a sociedade burguesa consolidada, o capitalismo consolidado no século XIX, vai surgir a literatura romântica, que aí vai resgatar essa ideia, vai surgir o romantismo, vai resgatar esse amor que na sociedade capitalista estava ficando cada vez mais ultrapassado, né? Ou seja, os interesses econômicos, o dinheiro, eu estava falando na frente do amor verdadeiro, e aí vão surgir os românticos reivindicando o verdadeiro amor, o romantismo e tal, né? Então no século XIX vai surgir a literatura que a gente conhece como romântica, né? O romantismo que vai ser sempre praticamente o mesmo enredo. Ana Karenina, Mulher de 30 anos, Madame Bovary, o Primo Basílio, todos esses, né, esses clássicos, né, da literatura burguesa, né, Jane Austen, né, enfim, sempre vai descrever, sobretudo a literatura francesa, tá, mas na inglesa também, vai surgir isso, né, essa ideia de, né, ou seja, nessas histórias vão retratar geralmente o tédio da vida burguesa, né, aquela vida chata, monótona, cheia de regras, decoros e tudo mais, aonde o amor não existe, existe apenas um interesse, né, entre ambas as partes. Famílias, né, que se juntam, famílias de industriais que se juntam para, né, para gerar,
gerar para a geração, legar para a geração seguinte um capital maior ainda e tudo mais, né? E vai surgir o quê? A figura do amante, né? Do amor fora do matrimônio. Então sempre vai ter a mulher lá, tá casada com um cara rico, aí tá entediada porque casou por interesse, aí depois conhece um pobretão lá. Mais ou menos aquela ideia do Titanic, do Jack e tal, meio parecido com aquilo. Aí conhece um pobretão lá e fica apaixonado por ele, aí trai, né, cai em adultério. Aquele típico enredo, né? Da literatura romântica, né? Então então a literatura romântica ela vai servir para a burguesia como uma válvula de escape para porque a burguesia acabou, ela tinha o amor como um ideal, mas ela acabou reprimindo esse ideal, e a literatura romântica vai ser uma forma de extravasar de esse conteúdo que está lá reprimido, né? Reivindicar o amor que está lá reprimido, né? Então, por quê? Porque o que acabou acontecendo? Por exemplo, se na Idade Média o amor estava separado do matrimônio e do sexo, né? A burguesia fez isso aqui, trouxe o amor e juntou com o matrimônio e o sexo. Estiveram unidos. Só que, né? O que aconteceu é que ela trazendo o amor para o matrimônio, para o sexo, o que ela vai fazer é que o amor fora e o sexo também, né, fora do matrimônio não vai ser permitido. Ela meio que vai enlaçar em fortes correntes o amor dentro do matrimônio. Por isso que a literatura romântica ela vai sempre trazer a questão do adultério, que é a forma, ou seja, o amor surgindo fora do matrimônio, né? Então, a gente pode dizer claramente que o romantismo, a literatura romântica, é uma válvula de escape de um conteúdo reprimido pela burguesia, pela sociedade capitalista burguesa, né? Então, a gente viu, né, que... Então, a gente viu que a gente, né, discorreu sobre toda a história, todo o processo de evolução e tal. A gente observou em tudo que os fundamentos do casamento eles foram mudando, né, de acordo com as transformações sociais e as transformações das condições materiais, né, ou seja, o modo como os homens produzem os bens materiais, mudando, né, sendo marxista, mudando os modos de produção, mudam-se, né, as relações de trabalho e tudo mais, e novos interesses vão surgir, então novos fundamentos para instituições vão surgir, novos comportamentos, novas instituições, etc. Né? Então, e a gente viu que o amor, ele percorreu durante a história em vários lugares, né? Lá na antiguidade, ele a amizade é que era exaltar, ele estava presente entre duas pessoas do mesmo sexo. Depois, na Idade Média, ele ficou fora do matrimônio. Depois, no capitalismo, ele se uniu com o matrimônio. E hoje ele está aí meio, sei lá, indo para onde, né? Então a gente vê que essas coisas mudam. O que eu vejo muito, né? Hoje, fazendo aqui uma análise aqui para a gente fechar, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas têm uma mania de achar que certas coisas são eternas, né? Que certas coisas são atemporais. Então, por exemplo, uma delas é acreditar que o amor, como fundamento do casamento, é uma coisa que sempre existiu, quando na verdade não é assim, nunca foi assim, né? As coisas mudam, né? Mudam-se os interesses, mudam-se as crenças, os valores e, portanto, os comportamentos, né? O amor e o matrimônio percorreram caminhos diferentes, né? Se uniram entre hora, depois se separaram, enfim. Então, é uma coisa, eu observo muito, né, que as pessoas acreditam nessas coisas, né? Acreditam que certos valores são atemporais. E por falar nisso, uma outra coisa que eu observo também, né? Nesses coaches de relacionamentos, que falam muito sobre essa questão de dinâmica de casamento e tal, muitos deles, como até observei no meu último vídeo, muitos deles cristãos, conservadores e tal,
acredito que certos papéis tradicionais relacionados ao homem, à mulher dentro do matrimônio, eles também são atemporais, quando que também eles mudam de acordo com as mudanças sociais de cada época, né? Então, por exemplo, eu vou até fazer um vídeo sobre isso daí melhor, mas eu vou tentar aqui só resumir rapidinho. Por exemplo, uma das coisas que eles tentam propagar por aí, esse pessoal, hoje em dia está sendo muito falado isso, é a questão da ideia do homem provedor, né? O homem sempre foi provedor porque isso é um princípio bíblico. Será que o homem sempre foi provedor mesmo? Bom, aí depende do que a gente considera provisão, né? De fato, sempre, o homem sempre foi provedor, mas provedor do quê, né? Porque esse pessoal, o que eles tentam, a ideia de que eles têm de provisão é puramente material e econômica, financeira. Então eles acreditam assim, o homem sempre foi o cara que sustentou e criou as riquezas dentro de casa. Será que é verdade isso? Na verdade não, né? Porque isso também foi uma coisa que surgiu com a sociedade capitalista moderna. Ou seja, por exemplo, na própria Bíblia, não existe nenhum trecho nela que fala de que o homem tem que ser a cabeça. Na Bíblia fala isso, o homem tem que ser a cabeça do lar e tal. Mas não diz nenhum trecho que o homem tem que sustentar financeiramente uma família. Né? Isso é uma coisa, né, porque eles falam que isso é um princípio bíblico, mas naquela época não existia isso. Isso é uma criação moderna da sociedade capitalista. Ou seja, sustentar financeiramente é o quê? O homem que recebe um salário, a mulher que é dona de casa, ele vai lá, trabalha fora, pega o dinheiro e coloca dentro de casa. Isso é uma coisa que surgiu na sociedade industrial moderna. Por exemplo, quando a gente analisou aqui mesmo, até na época do feudalismo, na época dos próprios artesãos da Idade Média e das famílias camponesas e tudo, as famílias não elas eram, antes de tudo, unidades de produção. Então todo mundo ali trabalhava, né? E não existia uma diferença entre o local de trabalho e o lar, o local, porque ambos eram a mesma coisa. Né? A família ela era a unidade de produção. Então vamos pegar um exemplo aqui. O padeiro ali, o cara que trabalhava ali na cidade ali, ele era o padeiro da cidade, o artesão, né? Produzia o pão. Aonde que ele produzia o pão? Onde que era a oficina dele, né? A padaria dele, onde que era? Era na própria casa dele, né? Ali embaixo ali era o local de trabalho dele, ali na frente ele botava os pães para vender, e em cima ali ele morava com a mulher e com os filhos ali. Então ele ia lá, né? Ia lá, amassava o pão e tudo mais, né? Às vezes ele tinha uns aprendizes ali, né? Que estavam aprendendo a fazer pão com ele, os garotos ali que vinham de fome, ele era o mestre ali que estava ensinando para eles a arte de fazer pão. Né? Às vezes ele tinha que sair ali, né? Ele tinha que subir lá para cima lá para cuidar da criança, e a mulher dele descia e ficava ali amassando o pão e também ensinando as crianças. Ela ajudava o marido a produzir. Ambos trabalhavam. O lar, a casa, era ao mesmo tempo uma fábrica onde se produzia aquele bem material e a família inteira produzia, né? Então o marido e a mulher ficavam ali cuidando dos filhos, depois que o filho crescia, ele também estava ali amassando o pão e produzindo também. Lá no campo era a mesma coisa, né? O homem também estava lá trabalhando na enxada, lá as crianças depois estavam trabalhando com ele também. A mulher também estava ali capinando com a foice ali também. Todo mundo trabalhava junto, né? Ou seja, essa ideia de que a mulher fica em casa e o marido sai para trabalhar e vai ganhar um salário em dinheiro, isso é uma coisa que surgiu na sociedade capitalista moderna, pô. Isso não existia. Entendeu? Isso não existia antes, né? Então dizer que isso é um princípio bíblico, pô, pera lá, né, cara? Pera lá, isso é uma besteira, mas esse pessoal não entende isso, né? Eles não conseguem ver as coisas dessa forma, né? E então assim, né? Então, por exemplo, né, só pra gente fechar aqui, essa ideia, eu falei da ideia do amor como uma crença que as pessoas têm com um valor atemporal. E aqui, para fechar, eu falei da questão rapidamente aqui do homem provedor também como ideal que essas pessoas têm como valor válido para todas as épocas e para todos os lugares, quando na verdade também é um valor histórico, também surgiu por decorrência das mudanças nas condições materiais de existência, né? Então, por isso que é aquilo que eu sempre falo, né? Ou seja, mudando, na dinâmica das relações de trabalho, no modo como os homens produzem os bens materiais, que vão ser necessário novos tipos de comportamentos, e esses comportamentos vão se criar valores que vão fundamentar esses comportamentos. E aí se cria o quê? Uma moral. Então vai existir uma moral feudal, uma moral burguesa, e por aí vai. Né? Então, uma coisa que esses coaches de relacionamentos hoje, eles acham que a moral burguesa, ela é válida
para todas as épocas. Na antiguidade, eles julgam a antiguidade em cima da moral burguesa, né? Então é isso, pessoal. Eu vou tentar falar esse último assunto que eu falei aqui, eu vou tentar fazer um vídeo específico sobre esse assunto, né? Sobre essas crenças que esse pessoal tem como valores atemporais. Eu vou discorrer um pouco melhor sobre isso. Mas hoje eu quis falar especificamente sobre essa ideia do amor e do matrimônio, né? Como um grande ideal da burguesia, né? A burguesia criou esse ideal do amor romântico, do amor dentro do casamento, mas ela acabou sendo fracassada, né? Ela não conseguiu realizar esse ideal e acabou reprimindo, né? Teve que reprimir justamente para se funcionar esse tipo de sociedade capitalista, ela teve que reprimir o amor em nome do dinheiro, dos negócios, né? E a forma que ela encontrou de viver esse conteúdo que está reprimido, ou seja, de extravasar, é ou na literatura romântica, que vai exaltar o adultério, ou no próprio adultério, né? Nas próprias relações extraconjugais, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz bastante também no improviso. Era um tema que eu já tinha até, não estava nem mais lendo sobre esse assunto, né? Eu estava tentando relembrar aqui na minha cabeça sobre essas coisas que eu já li tem um certo tempo. E eu estava tentando lembrar justamente para fazer esse vídeo, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí.